Alguns de vocês já devem ter visto na internet alguns vídeos de um irmão, não sei se desequilibrado ou mal intencionado, eu não posso dizer realmente o que está acontecendo, mas só Deus pode julgá-lo, que tem saído por igrejas aí afora, provocando as pessoas, e entre outras alegações, dizendo o seguinte, que os anjos que separarão o trigo do joio, ou seja, os bons dos maus cristãos, são os seres humanos que Deus quer usar hoje, como Ele, diríamos assim, para apontar os erros da igreja e poder fazer uma separação entre trigos que vão seguir as orientações dele e o joio que não vai seguir as orientações dele. Eu quero lhe mostrar com um estudo breve da parábola do trigo e do joio e também com a parábola da rede de pesca, que este irmão que ou está desequilibrado ou desinformado, ele infelizmente não sabe o que está dizendo e está trazendo muitos prejuízos ao invés de benefícios para a pregação do evangelho. Vamos fazer esse estudo breve para que você não caia nessa armadilha, não caia nessa cilada e não fique perdendo o seu tempo em compartilhar coisas infundadas que não levam as pessoas para mais perto de Cristo e para mais perto da Bíblia. Antes, eu quero lhe dizer que esse tipo de irmão que sai por aí querendo reformar a vida dos outros, ele tem o que nós chamamos de complexo do profeta Natã, complexo de Natã. O que é o complexo de Natã? Você pode ver mais a respeito no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, eu já gravei sobre isso. O complexo de Natã é o seguinte, aparece o indivíduo achando que é profeta, e aí ele quer reformar a vida dos outros. O detalhe é que essa é uma manifestação muito arrogante. Quando o profeta Natã interviu para apontar o pecado de Davi, Natã foi claramente chamado por Deus para fazer isso. Ele recebia sonhos ou recebia visões. Números 12, verso 6 diz que o profeta ele recebe sonhos e visões, ou visões, para comunicar a mensagem de Deus. Este irmão que está saindo por aí, ele simplesmente tem o complexo de Natã, diríamos assim. Ele não é profeta, ele não recebeu autorização de Deus para fazer o que ele fez, ele não recebeu um chamado profético para isso, e ele está se colocando numa posição de reformador. Ele não pode ser um reformador por alguns motivos. Primeiro, porque ele não é profeta. Mas ele pode pensar assim, não, mas eu posso ser usado por Deus para a reforma da igreja. É claro que nós podemos e todos devemos ser usados por Ele para isso. Porém, meu irmão, antes de reformarmos a vida dos outros, nós temos que reformar a nossa. Nós não somos chamados para reformar a vida dos outros. Na verdade, os psicólogos nos ensinam uma coisa muito interessante. Que nós, como seres humanos, costumamos apontar os erros dos outros para não encararmos os nossos próprios erros. Nós gostamos de projetar os erros dos outros para escondermos os nossos próprios erros. E isso é pecaminoso. Isso é mais ainda, é doentio. Ao invés de eu ficar apontando o erro de um irmão ou o erro de uma igreja, eu tenho que olhar para a minha vida. O que eu estou fazendo de errado? E eu lhe garanto na minha experiência de pecador, quanto mais passa o tempo, e quanto mais eu estudo e leio a Bíblia, mais eu vejo o quanto eu sou imundo. E o quanto eu não disponho de tempo para apontar os erros dos outros. Eu tenho que usar esse tempo para refletir sobre os meus erros, ter um autoconhecimento e mudar e reformar a minha vida. Entendeu? Então quando aparece um indivíduo aí querendo reformar os outros, saiba que ele é o que mais precisa de reforma. Porque ele ainda não adquiriu honestidade emocional para poder reconhecer que ele tem um problema e que ele precisa trabalhar nele mesmo e não nos outros. Eu vou deixar para você uma citação completa aqui na descrição do vídeo que vai lhe impressionar. Ellen White diz que esses que se pretendem ser reformadores, brigar, entrar em conflito com os outros e apontar o erro de todo mundo, esses são os piores pecadores. São os que mais precisam de uma transformação. E pode analisar, vá entendendo o que está por trás da vida do indivíduo. Dá uma avaliada no que ele fez e no que ele continua fazendo e você vai perceber que a situação é uma verdade clara.
quem quer bater muito nos outros pelos erros dos outros, vai ver o que tem na vida dele de errado. E você vai perceber que a pessoa ainda não adquiriu honestidade emocional, infelizmente. Vamos agora fazer uma análise da parábola do trigo e do joio e depois a parábola da rede de pesca, para você ver o quão absurdo é um indivíduo aparecer por aí na internet dizendo o seguinte, que os anjos da parábola são as pessoas, assim como ele, diríamos assim, os verdadeiros adventistas, diríamos assim, usados por Deus para separar os bons dos maus. Você vai ver que essa interpretação é uma coisa absurda, fruto de uma imaginação fértil ou doente. Quando nós lemos a parábola do trigo e o joio, nós aprendemos uma coisa aqui muito interessante, entre outras, que nós não temos critério algum para julgarmos quem é trigo e quem é joio. Você e eu podemos conhecer uma pessoa apenas externamente. Agora Deus conhece internamente. O que diz aqui? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Eu lhe pergunto, um ser humano, se ele não pode julgar as pessoas analisando o coração e as intenções das pessoas, ele é apto para dizer quem é trigo e quem é joio? Se o ser humano avalia o exterior e Deus o exterior e o interior, bem mais o interior, como que alguém pode se sentir apto para ser um anjo, para ser o anjo de Mateus 13 que vai separar o trigo do joio? É muita arrogância um ser humano pensar dessa forma. Quando você lê Mateus 13, você percebe na parábola do trigo e do joio o seguinte, que Cristo não autorizou os anjos a arrancarem o joio antes do devido tempo. E por quê? Na explicação da parábola, olha o que Cristo diz, depois que ele conta a parábola do trigo e do joio, né? Ele conta que um inimigo saiu no campo para semear, semeou uma semente boa, a semente ruim. Aí na explicação que está em Mateus 13, 36 em diante, olha o que ele explica. Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram, por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu, o filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes, que planta o trigo, não é? O campo é o mundo e as boas sementes são o povo do reino. O joio são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. A colheita é no fim dos tempos, ou seja, é na volta de Cristo que ela ocorre. E quem faz a colheita são os anjos. E olha o momento. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, não é seres humanos aqui, não são seres humanos, são anjos, seres celestiais, que são enviados do céu. Enviará seus anjos e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja, é uma hipocrisia, ou é uma falta total de capacidade de compreender um texto, dizer que esses anjos são seres humanos. Porque que é dito que estes anjos serão enviados, obviamente do céu, e esses anjos vão lançar esses ímpios, o trigo, o joio na verdade, os anjos vão lançar o joio no lago de fogo. Qual cristão vai ter capacidade de fazer isso? Jogar um outro ser humano no lago de fogo para Deus castigar o indivíduo. Ou seja, uma coisa absurda, irracional. E como consequência disso, diz aqui,
Olha, agora veja o verso 47, que também dá uma luz a mais a respeito desse assunto. Ó. Na parábola da rede da pesca, nós percebemos que mais uma vez são os anjos, seres celestiais, que fazem a separação entre trigo e joio. Por quê? Amigo, você e eu não temos capacidade de julgar ninguém. Como diz 1 Samuel 16,7, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. No dia do juízo você vai considerar não apenas aquilo que fazemos exteriormente, mas aquilo que fazemos internamente, aquilo que nos motiva, as intenções que nos levaram àquilo. É por isso que Deus é o único justo juiz. Só Ele tem capacidade cognitiva para conhecer todas as coisas. Só Ele, de acordo com 1 Reis 8:39, conhece os pensamentos e intenções. Só Ele, de acordo com Eclesiastes 12, versos 12 e 14, 13 e 14, pode trazer aquilo que está oculto e escondido no nosso interior. Nem o ser humano pode fazer isso. E sendo Ele, é após a conclusão do juízo que Ele envia os anjos. E olha que interessante, Ele não autoriza nem os anjos celestiais a separarem o trigo e o joio antes da segunda vinda. Você notou isso? Na parábola do trigo e do joio, os agricultores se oferecem: Senhor, deixa-nos arrancar fora o joio. E aí na parábola em Mateus 13, Cristo adverte: não, eu não quero que vocês arranquem agora, porque como o trigo e o joio estão crescendo juntos e são plantas muito parecidas, vocês podem correr o risco de tirar o trigo juntamente com o joio. Então o que Cristo espera? Ele espera que o trigo e o joio, ou seja, os justos e injustos, cresçam juntos na lavoura do mundo, inclusive dentro da igreja, porque ali também tem trigo e joio, para que só na volta de Cristo, depois que o juízo foi realizado, depois que os anjos testemunharam quem realmente pertence a Deus e quem não pertence, aí estes anjos estarão capacitados a cortar o joio e lançá-lo no lago de fogo. Se os anjos, seres celestiais, não têm autorização para hoje separar quem é trigo e quem é joio, como que um ser humano pecador, cheio de falhas, pode querer ter a pretensão de separar o trigo do joio e de reformar uma igreja? É muita arrogância. Desculpe a franqueza, mas é muita arrogância uma atitude dessas. E na parábola da rede de pesca, em Mateus 13, 47 a 51, continua: o reino dos céus é ainda como uma rede de pesca, que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, falando de seres celestiais aqui no contexto, não de seres humanos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Você percebeu? Quem vai separar também os peixes bons dos peixes ruins serão os anjos, que terão a capacidade de lançá-los para fora, jogar no lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Veja agora esta citação muito importante de Ellen White, extraída do livro Testemunhos para Ministros, página 47. Veja se esse tipo de pessoa que tem o chamado complexo de Natan pode realmente ser levada a sério do ponto de vista religioso. Olha o que diz Ellen White. O homem finito é propenso a julgar mal o caráter. Mas Deus não deixou a obra de julgar e de fazer pronunciamentos sobre o caráter com aqueles que para isso não estão preparados. Não devemos dizer o que constitui o trigo e o que constitui o joio. O tempo da colheita determinará completamente o caráter das duas classes especificadas sob a figura de joio e de trigo. A obra de separação é dada aos anjos de Deus e não entregue nas mãos de qualquer homem. Ou este irmão que grava esses vídeos na internet nunca leu isso, ou ele é mal intencionado. Porque o texto é muito claro. É muito claro. A obra de julgar o caráter dos outros não compete a nós.
compete a Deus. E ela mesma diz aqui que a obra de separação é dada aos anjos de Deus, não entregue nas mãos de qualquer homem. E eu finalizo deixando Mateus capítulo 7, que é um conselho para este irmão. Eu posso ter sido um pouco firme, mas eu não creio que eu fui desrespeitoso. Mas é um conselho para este irmão. E é um conselho para você também que anda assistindo a esses vídeos dele e saindo por aí como um reformador. Sendo que você tem que começar a reforma na sua vida e não querer reformar a vida dos outros. Atente para Mateus capítulo 7, dos versos 1 até o versículo 5. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixa-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Nós temos muitos troncos em nossos olhos, temos muitos pecados para trabalharmos em nossa própria vida. Jamais podemos dedicar um tempo precioso de preparo do nosso caráter para apontarmos o cisco que está no olho dos outros. Não sejamos hipócritas. Sejamos cristãos autênticos, sinceros e que começam a reforma pela própria vida.